Muito bom dia, meus amigos. Estamos gravando agora. É o seguinte, são muitos os problemas que nós temos hoje no Brasil e o Bolsonaro, ele com certeza não vai dar conta de lidar com todos eles. Nem se ele fosse a melhor pessoa do mundo, ele conseguiria fazer isso. Nós precisamos ajudá-lo. E como nós podemos ajudar o presidente Bolsonaro nessa empreitada? Como podemos ajudá-lo a nos ajudar, né? Nós temos hoje uma democracia completamente viciada, ela basicamente nem significa mais uma democracia no seu sentido puro, desde a época em que ela foi criada e desde que esse termo foi criado, né? E eu posso dar alguns exemplos disso. Nós, por exemplo, não temos uma universidade com uma ideologia de direita. A maioria, nós não temos nenhuma escola básica, por exemplo, fundamental, qualquer escola que seja abertamente a favor do livre mercado, da competitividade, enfim. Nós basicamente não temos um partido de direita, não temos uma emissora de televisão, um veículo de comunicação que seja abertamente de direita. Nós ficamos limitados aqui aos canais do YouTube, basicamente, à internet. Então todos esses são os problemas mais profundos, os problemas que, se nós conseguíssemos resolver, o Brasil iria decolar. Mas nós temos que nos contentar, por enquanto, com o que nós temos. E o que nós temos que fazer? Um filósofo uma vez disse que você pode enganar algumas pessoas para sempre, você pode enganar muitas pessoas por um bom tempo, mas você não pode enganar todas as pessoas o tempo todo. E o que isso significa? Nós devemos desmascarar cotidianamente as calúnias e as canalices que aparecem na esquerda contra o governo e contra a direita. E é isso o ponto mais importante aqui dos canais de direita, a gente conseguir desmascarar a narrativa criminosa que essas pessoas fazem. Então, eu estava mexendo no Twitter e vi aqui uma matéria do Reinaldo Azevedo na Folha, onde ele diz que existe sim motivo para fazer o impeachment do presidente Bolsonaro, dizendo assim com todas as letras, ele ainda colocou uma manchete dizendo que ele tem mais crimes de responsabilidade do que a Dilma. E daí você pergunta, não, como todo bom esquerdista, ele nem deve ter dado argumento. Nesse caso aqui, ele deu argumentos. Então, vamos dar uma olhada aqui nos argumentos que o Reinaldo Azevedo colocou para dizer que o Bolsonaro já pode sofrer o impeachment. Primeiro argumento de Reinaldo Azevedo, abre aspas, cometeu o crime de responsabilidade, diz a lei, quando agrediu o decoro e propagou um filminho pornô. Isso aqui ele tá falando daquele vídeo lá do Golden Shower, né, que o presidente postou no Twitter. Vamos falar abertamente aqui. Você espera que as mais altas posições do país, eles tenham um certo comportamento. É que nem quando você vai, por exemplo, numa igreja ou num fórum, por exemplo, sei lá, dar entrada em algum processo, ou você é advogado, você tem que ter um certo comportamento. Já existem regras pré-definidas para isso. Você não pode ir num tribunal mal arrumado, sem camisa, você não pode entrar num shopping, por exemplo, sem camisa. Existem diversas comportamentos que você deve tomar dependendo da posição em que você se encontra. Então, é adequado o presidente ficar colocando vídeos de obscenidades no Twitter? Não é. Mas, nesse caso, é uma exceção. O vídeo que ele postou lá não foi simplesmente para mostrar, olha só aqui que engraçado, hahaha. Foi para mostrar um problema endêmico que o Brasil tem, que é uma das causas do Brasil estar dessa forma e que ele estava denunciando. Aquilo ali realmente foi para chocar, foi para mostrar, olha só galera, é esse tipo de coisa que acontece em alguns pontos do Brasil. É por causa desse tipo de atitude aqui que o carnaval muitas vezes é financiado. Então, condiz com a atitude de um presidente? Na maioria das vezes não, mas nesse caso foi muito bem colocado. E daí ele diz que é crime de responsabilidade e que ele propagou o filminho pornô e agrediu o decoro por causa disso. Esse é o maravilhoso argumento do Reinaldo Azevedo, dizendo que o Bolsonaro pode sofrer um impeachment. Quer dizer, qualquer coisa vale. Vamos falar qualquer besteira aqui que tá tranquilo. Vamos ver o próximo argumento dele. Ele cita aqui que o Bolsonaro destituiu o fiscal do IBAMA através das autoridades que ele possui sob sua subordinação imediata para praticar abuso de poder. Quer dizer, dizendo lá que o Bolsonaro fez pesca ilegal a Angra dos Reis, apareceu um fiscal, multou ele, aí agora que ele é presidente, né, que ele faz parte do poder público, meu Deus do céu, daí ele usou todo o seu poder e prestígio para destituir o cara do cargo, e por causa disso ele está cometendo um crime de responsabilidade. Se esse realmente fosse o caso, eu até concordaria com o Reinaldo Azevedo, poderia mostrar ali
um autoritarismo do presidente Bolsonaro. Só que essa situação ela já foi explicada diversas vezes. O fiscal agiu de má fé. O dia que o Bolsonaro, que o presidente, recebeu a multa, ele nem em Angra dos Reis estava. Só para vocês terem uma noção. Então não cabe aqui a gente desmistificar toda essa história, toda essa narrativa que a esquerda tentou criar em cima do presidente, porque ela já foi feita diversas vezes. E é incrível que uma pessoa da imprensa, de um veículo de comunicação que se diz sério, continue repetindo essa ladainha. Eu nem sei por que eu me surpreendo. Tava aí o Jornal da Globo ainda falando em corte de verba da educação, quando a palavra correta é contingenciamento. Eles vão enfiar a goela abaixo a narrativa quantas vezes forem necessário. Então esses são os dois maravilhosos argumentos do Reinaldo Azevedo, que coloca uma manchete assim que é pra receber like, né? Bolsonaro comete mais crime de responsabilidade do que Dilma. E ele usou esses dois maravilhosos argumentos que, no caso, na opinião dele, já é motivo suficiente para impeachment o Jair Bolsonaro. Então você entende, meus amigos, os pilares dos problemas do Brasil. Nós precisamos ter uma imprensa de direita, nós precisamos ter universidades de direita, um ensino básico de direita, de pessoas que incentivem os bons valores, que incentivem o livre mercado, a competitividade, a meritocracia. E baseado nesse discurso, nessa filosofia de que você não pode enganar todo mundo o tempo todo, a gente tem o dever de mostrar, de tentar abrir o olho da maioria das pessoas. Esse vídeo aqui talvez não convença a maioria das pessoas, mas pode ser que alguém caia aqui de paraquedas e veja as besteiras que estão sendo faladas do presidente, ele começa a pensar melhor. Pô, caraca, até que o Renan tem razão nisso que ele está falando, talvez o presidente Bolsonaro não seja tão ruim. É por isso que eu faço esse trabalho aqui de ficar desmascarando a narrativa da mídia canalha, desses esquerdistas safados. O Bolsonaro tem motivo para receber um impeachment? É óbvio que não. Está mais claro do que água que não. Mas é óbvio que a esquerda vai tentar arrumar um jeito de fazer isso acontecer. Porque o governo petista, principalmente, ele fez o que nenhum outro partido provavelmente fez no mundo, que é pedir o impeachment de todos os presidentes que ocuparam poder que não fossem eles mesmos. Eles pediram o impeachment do Collor, pediram o impeachment do Itamar, pediram o impeachment do Fernando Henrique, e agora estão pedindo o impeachment do Bolsonaro. É brincadeira, né? Então, meus amigos, por esse vídeo é isso. Tenha em mente que isso aqui é apenas uma vertente do trabalho. A gente ainda tem que lutar pela reforma da Previdência, tem que melhorar a cultura do país, temos que fazer diversas coisas. A gente desmascarar a narrativa esquerdista é apenas uma das coisas que a gente tem que fazer para melhorar o Brasil. Por esse vídeo é isso, meus amigos. Vocês fiquem com Deus.